Bom dia, queridos. Salmo 58, nesse dia. Meu nome é Luiz Carlos, sou pastor da Igreja Vida Nova no Jaguaré e tenho compartilhado os salmos, uma breve meditação sobre eles a cada dia. E hoje esse Salmo 58 fala de Davi e os ímpios com quem ele se relaciona. Diz assim o Salmo: Acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgai retamente, ó filho dos homens. Antes, no coração forjais iniquidade, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram proferindo mentiras. Têm veneno semelhante ao veneno da serpente, são como as víboras surdas que têm tapado os seus ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perito em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas, arranca, Senhor, os queixas aos filhos dos leões, sumam-se como águas que se escoam, e se armarem as suas flechas, fiquem essas feitas em pedaços. Como a lesma que se derrete, assim se vão, como o aborto de uma mulher, nunca vejam o sol. Antes que os espinhos cheguem a aquecer as vossas panelas, serão arrebatados. Assim os verdes como os que estão ardendo, como por um redemoinho. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue dos ímpios. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Eu estava hoje de manhã lendo um texto junto com os irmãos em Joel, capítulo 3, e lá fala sobre um dia que o Senhor vai julgar os povos, porque eles dividiram a terra, venderam meninos por meretrizes e meninas por causa do vinho, ou a ordem não importa, mas houve um juízo sobre Israel, e os seus vizinhos aproveitaram aquilo para, de alguma forma, tomar proveito. E diz lá o texto que Deus, naquele dia, um dia do futuro, vai trazer à tona todas essas verdades. É interessante porque nesse texto parece que existem alguns tipos de iniquidade que a gente faz em relação ao próximo que não se apaga, isso é, não tem como se consertar, a não ser por uma coisa: misericórdia. E aqui Davi parece que passa por essa situação no sentido de que algumas pessoas, se aproveitando de diversas circunstâncias, eles intentam contra a vida de Davi. Isso, tentam oprimi-lo. São pessoas que estão próximas, não é o inimigo que vive fora, não é o inimigo que está no outro lado da muralha, é aquele que está dentro da muralha. E por causa das circunstâncias difíceis que talvez em alguns momentos o reino passou, essas pessoas tentaram de alguma forma tomar proveito a respeito da vida de Davi e intentam contra a vida dele. E aqui o Senhor, ele coloca essas pessoas, ele como rei poderia fazer justiça, porque ele é o rei, sentava no trono, naquela época não tinha congresso, não havia, a justiça era promulgada por ele, mas ele sabia que existia uma justiça maior, que essa justiça maior pertencia a Deus e a sua lei e a sua palavra. E ele reporta seu desejo de justiça a Deus e diz assim: a vingança é sua. Você que vai retribuir a essas pessoas conforme aquilo que o Senhor considerar como melhor. Ele pede, e o que ele pede aqui não é fácil. Alguns cristãos nunca pediriam desse jeito, mas ele pede. E ele pede e diz assim: ó Senhor, mas você que vai fazer sua justiça. E ligando os dois textos de Joel, por quê? Porque tem um outro versículo que diz que a misericórdia prevalece sobre o juízo. Então, quando eu vejo uma situação difícil na vida do outro, uma situação complicada, o convite de Deus é para que eu haja com misericórdia e não com juízo. E a misericórdia me faz... muda o juízo de Deus sobre a minha vida, sobre a nossa vida. E a nossa tendência não, é quando a gente vê alguém passando por uma situação difícil, a nossa língua perversa muitas vezes, como víbora, como aqui diz, ela intenta colocar mais juízo, mais destruição na vida daquelas pessoas. E o salmista me convida a orar e não propagar, não praguejar contra ninguém, mas simplesmente orar em misericórdia e compaixão,
sabendo que Deus é que vai fazer o juízo. Então eu te convido a, sempre que você estiver em uma situação difícil, ir à direção a Deus, buscar o juízo de Deus, buscar a graça de Deus, buscar a misericórdia de Deus, mais do que qualquer outra coisa. Deus te abençoe.